No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a Comica LinkFlex AD5, que é uma interface de áudio muito legal. Para vocês terem uma ideia, dá para ligar em até 2 computadores ao mesmo tempo, ou aqui no meu caso, como eu vou fazer o teste no computador e no iPad, e muitas possibilidades para gravação de áudio, para fazer live streaming, para fazer podcast, sim. Ó, vou mostrar todas as funções dela, todos os botões e todas as possibilidades nesse vídeo aqui. Vai ter, ó, até tocada de violão, hein? Será que eu vou passar muita vergonha? Vamos lá, vamos ver tudo sobre a Comica LinkFlex AD5 a partir de agora. E aí, beleza? Fio Rocha aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, aqui eu falo sobre produção de vídeo, audiovisual e tecnologia. E hoje eu vou mostrar para vocês, como eu disse aí na introdução, a Comica LinkFlex AD5, que é uma interface de áudio muito revolucionária, viu? A revolução já começa pelo fato dela ter uma bateria interna, que segundo o fabricante, segundo a Comica, dura até 6 horas. Então você imagina as possibilidades de você ter uma interface de áudio que tem bateria interna. É para eu fazer gravação na rua, por exemplo, é muito interessante. Mas antes de falar de todas as funções e todas as possibilidades dessa interface, eu vou falar primeiro aqui dos botões e das portas aqui atrás, de todas as entradas e saídas que a gente tem. E aí tem coisa muito interessante aqui, ó, se liga. Para começar, aqui atrás eu tenho o botão de liga e desliga, que ele vai servir também para mudar a linguagem. Se eu seguro o botão de liga e desliga, ela vai ligar ou desligar, obviamente. Se eu der um toque rápido no botão, vai mudar para chinês ou para inglês. Então rapidinho você consegue mudar a linguagem. A segunda porta aqui é uma porta USB-C para carregamento da bateria ou para deixar ligado na tomada, como você queira aí, mas você pode carregar a bateria e aí a bateria vai durar até 6 horas, o que é muito interessante, né? A segunda porta aqui é outra porta USB-C, mas aqui não serve para carregamento, essa aqui é para você ligar num computador ou num tablet aí que seja compatível. E tem a outra porta USB-C que é para fazer exatamente a mesma coisa e sim, as duas funcionam simultaneamente. Então eu consigo fazer uma live aqui, uma live aqui, uma live aqui, uma gravação aqui, eu consigo mandar o mesmo sinal para 2 computadores ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Depois eu tenho uma porta de saída P2, que essa porta de saída aqui vai servir para eu colocar a saída para qualquer lugar, para uma caixa de som ou para um celular, sei lá, para qualquer coisa que receba um áudio em P2. Eu tenho uma outra porta P2 aqui que é uma saída ou entrada de áudio de celular. Então, se você tiver um cabo compatível, que seria um cabo TRSS, você consegue ligar aqui, você liga no seu celular e o seu celular consegue enviar ou receber áudio dela. Também é muito interessante. Depois eu tenho uma outra saída P2 aqui que é para fone de ouvido. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque eu tenho uma saída de fone de ouvido aqui e tem outra lá na frente. Eu vou falar um pouco mais disso. E depois eu tenho uma saída de linha aqui, 2 saídas P10, que isso aqui é para eu ligar num PA, numa caixa de som, num retorno, por exemplo. Se eu estiver fazendo um show na rua, por exemplo, estiver tocando um violão na rua, numa praça, eu quiser colocar a caixa de som para todo mundo ouvir, eu ligo aqui e coloco para todo mundo ouvir. Muito legal também. Vamos para a parte da frente agora. Primeiro eu tenho 2 entradas de microfone XLR híbridas. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui já salvou minha vida algumas vezes com outras interfaces de áudio. Algumas interfaces ou é só XLR ou é só P10. Essa aqui tem XLR e P10, então é muito flexível aqui para a gente utilizar o cabo que tiver à nossa disposição na hora. E aí eu tenho um controle individual de volume para cada entrada aqui, e as 2 entradas têm Phantom Power e tem um botão de instrumento. O que isso significa? Phantom Power é para eu mandar energia para microfone. Então se eu estiver utilizando um microfone condensador, por exemplo, que precisa de alimentação de energia, é só eu ativar aqui os 48 volts do Phantom Power e ele alimenta o microfone bonitinho lá para eu utilizar. E o botão de instrumento é para se eu quiser plugar um instrumento aqui para tocar um violão, por exemplo, que eu já vou fazer o teste aqui e mostrar para vocês, eu ligo um instrumento aqui, ele dá uma segurada no sinal aqui e consegue pegar o som do instrumento de forma mais nítida, né? Diferente do microfone que precisa de um pouco mais de ganho. Então é importante você ativar esse botão de instrumento se estiver usando algum instrumento aqui, qualquer que seja ele. E aí, continuando, eu tenho outra saída de fone de ouvido, como eu falei para vocês, então eu consigo ligar 2 fones de ouvido ao mesmo tempo. Para a galera do podcast já deve estar imaginando as possibilidades, né? Tem um botão de direct e outro de loopback. Esses 2 botões eles vão definir o que essa saída de fone de ouvido vai fazer. Por exemplo, se eu estiver com o direct ativado, tudo que estiver entrando de áudio aqui nas entradas XLR, eu vou ouvir diretamente. Se o loopback estiver ativo, ao invés de ouvir diretamente o que está tocando aqui, ele vai mandar o áudio lá para o software, pode ser um software de gravação, de live, etc. E aí ele vai retornar esse áudio e eu vou ouvir o áudio tratado aqui. Isso serve, por exemplo, se você quiser ouvir o retorno de um playback, se quiser ouvir o retorno de um efeito que você está colocando no seu software que está entrando no computador. Se você estiver fazendo uma live, por exemplo, se tiver colocado algum efeito no áudio, você vai ouvir exatamente
ou que está vindo do computador aqui no loopback. Agora, se você quiser ouvir só o áudio limpo daqui, você coloca na função Direct e esse aqui é o botão de volume dessa saída de fone de ouvido. Aqui em cima que é a parte mais legal dessa interface. Primeiro que ela já chama muita atenção por essa tela gigante que ela tem. Eu já fui logo com o dedão aqui achando que era touch, mas infelizmente não é. E eu tenho algumas funções legais aqui em cima também. Primeiro esse botão gigante e bonitão aqui de volume. Isso aqui é o volume geral. Tudo que estiver acontecendo aqui, posso regular os volumes individuais aqui nas entradas XLR. E aí o volume geralzão aqui eu controlo nesse knob gigantão aqui. Aqui no botão de modo, eu tenho o modo Stream e tenho o modo Record, que é o modo de streaming, de live stream, e o modo de gravação. O que vai mudar aqui? No modo Stream, ele vai pegar os dois áudios que estão entrando aqui, vai juntar, fazer um bololô e jogar o áudio direto para você estéreo. Se você estiver no modo de gravação, ele vai gerar duas entradas de áudio lá no seu computador. E aí você vai ter a entrada 1 e a entrada 2 separadas. Por quê? Para quem grava instrumento, grava voz, por exemplo, quiser dar uma mixadinha depois, você vai ter os áudios separados. Isso aqui não vai servir para stream, porque se você colocar o fone de ouvido aqui no retorno, você vai ouvir um lado uma coisa, um microfone, o outro lado, o outro microfone. Então, para fazer transmissão ao vivo, etc., para fazer para a galera ouvir direto, exatamente o que está acontecendo aqui direto, é só deixar no modo stream. Quando você muda aqui no visorzinho as funções. O visor aqui ele mostra tudo que você está mudando aqui nos botões. Aí aqui tem 3 botões que realmente são touch. Tem o botão de mudo, que não preciso nem dizer o que faz, né? Só clicar nele que ele muta tudo. Eu tenho um botão de denoise, que isso aqui é interessante. Se você estiver gravando num lugar muito barulhento, eu não consigo mostrar aqui porque é muito silencioso. Mas se estiver gravando num lugar muito barulhento, quando você para de falar, ele detecta a sua voz, né? Quando você para de falar, ele corta o ganho do microfone e aí ele ameniza um pouco a situação a situação do barulho em volta. E quando você começa a falar, ele já detecta rapidamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta disso, mas pode quebrar um galho, pode salvar aí a sua gravação se você estiver num lugar muito barulhento. E aí o terceiro botão touch é o botão de efeito. Isso aqui é muito legal, galera. Eu tenho 2 opções de efeitos que vocês podem ver aí na tela. Aqui embaixo eu tenho equalização e eu tenho esse efeito de reverb. Vamos lá, a partir de agora o áudio que vocês estão ouvindo é o áudio da Cômica Linkflex AD5. Esse aqui é o microfone da Shure ou da Shure. Esse aqui é o SV200. Esse aqui é um microfone que tem uma excelente qualidade, um excelente custo-benefício. Você acha no Mercado Livre aí na faixa de R$350. Então, para quem quer montar um podcast, por exemplo, gastar pouco, é uma boa opção. Agora vamos lá, vamos testar os efeitos aqui. Primeiro vamos testar a equalização. Vou deixar aqui o efeito no deep com a voz grave, que eu acho mais legal. Agora vamos mudar para o efeito de reverb. Primeiro reverb, o room, que dá um pouquinho de reverb aí, como se fosse uma sala. Depois o stage, que ele dá um pouco mais de reverb, como se fosse um palco. E o hall, que é aquele hall gigantão. Daí esse efeito de hall gigante e esse reverb gigante aí, né? Dependendo da sua situação aí, é legal de você utilizar. Eu vou deixar desativado. E aí aqui embaixo, como vocês podem ver, pessoal, tem a modulação do microfone em cima, tem a modulação embaixo da segunda entrada e tem a modulação geral. E eu consigo aumentar ou baixar o volume aqui da modulação geral, mas olha que interessante, ele está no modo stream aqui. Então, como eu tinha dito, o modo stream, ele deixa os 2 microfones, os 2 áudios juntos e manda um sinal estéreo. Se eu mudo para um modo record, que é o modo gravação, tá vendo que ele está modulando só um lado? E aí, se eu colocar aqui do outro lado um outro microfone ou um violão, por exemplo, vamos testar aqui agora, aí ele vai modular aqui o outro lado. Mas eu vou testar com os dois, tá? Eu já vou colocar o violão aqui para a gente testar como é que funciona a captação de áudio de instrumentos aqui. E aí eu já queria falar um pouco sobre as possibilidades desse cara aqui, galera. Primeira possibilidade que já vem na minha mente na hora, podcast. Por quê? Eu consigo ligar 2 microfones e eu tenho 2 saídas de fone de ouvido. E eu consigo, por exemplo, gravar o áudio no iPad com bateria. Eu consigo levar isso aqui para qualquer lugar. É um setup de podcast, obviamente um podcast para 2 pessoas, mas é um setup de podcast portátil, porque eu tenho a Linkflex AD5, que é a bateria, tem um iPad que é a bateria, só ligar via cabo lá, e eu consigo ligar 2 microfones, 2 fones, e consigo fazer um podcast em qualquer lugar que eu quiser, com a gravação aqui no iPad, como eu estou fazendo agora direto aqui nessa gravação. Então a primeira possibilidade é podcast. A segunda possibilidade seria para transmissão ao vivo. Eu uso muito interface de áudio para fazer transmissão ao vivo, principalmente com banda, que eu preciso receber o áudio de uma mesa de som mixado, eu recebo na interface de áudio, jogo na live,
ou um evento grande que tem um monte de microfone ligados numa mesa e eu recebo uma saída de áudio de todos aqueles microfones, ligo na minha interface de áudio e jogo para a live. Então, para fazer transmissão ao vivo também, só que tem mais possibilidades aqui, porque eu consigo ligar em 2 computadores, consigo ter um backup, por exemplo, consigo mandar um para a live, tem outro computador de backup, enfim, as possibilidades são infinitas. E para eu fazer gravação de áudio também, obviamente, né? Gravação e fazer mini shows, por exemplo. Quero fazer um pocket show, sei lá, eu sou um artista de rua, quero levar a interface com efeitos aqui para fazer gravação na rua, eu consigo fazer, porque eu consigo colocar minha voz, um instrumento e ainda tem efeito, né? Eu consigo gravar esse instrumento num iPad, num computador, etc. Também é uma outra possibilidade muito legal. E aí muitas outras possibilidades aí, né? Vai depender da sua criatividade que você pode usar a cômica LinkFlex AD5. Com certeza é uma interface muito inovadora, tá? Como que tá de parabéns. Coloquei meu fone de ouvido parrudão aqui pra gente fazer uns testes. Esse fone aqui, inclusive, tem vídeo aqui no meu canal, um dos melhores custos-benefícios que eu já vi na minha vida. Custa em cerca de R$150 esse fone aqui. A qualidade de áudio dele é absurda. Isolamento também muito confortável. Enfim, tem um vídeo completo aí. Tem link na descrição também se você quiser comprar ele. Mas eu quero testar aqui agora o microfone mais um violão ligado aqui pra gente fazer uma gravação e ver como é que fica. Vamos ver. Aí aqui eu consigo regular o volume do microfone e do violão individualmente. Então, como eu tô ouvindo aqui, eu consigo dar já uma equalizada, ó, pra ouvir bem a minha voz. O microfone tá, o violão tá muito alto. Alô, som teste 1, 2. Vamos mudar aqui para instrumento, o segundo microfone, que ele vai dar uma amenizada aqui na entrada do microfone, vai ficar mais bonito o som. Ó, olha que legal. E aí, galera, vamos botar um efeito. Vamos tirar toda a equalização aqui. Pera aí, eu até coloquei efeito sem querer aqui, meu Deus. Vamos tirar toda a equalização aqui, ó. Vou tirar tudo, deixar sem nada de equalização. E vamos começar uma musiquinha aqui, ó. Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. Beleza, vamos colocar uma equalização mais grave aqui, ó. Eu gosto dessa. Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. Agora vamos colocar um efeito de reverb aqui. Vamos colocar o Room aqui, ó, que é esse mais tranquilinho aqui. Os outros são muito fortes, nossa senhora. Deixar o mais tranquilinho aqui, vamos ver. Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ó. E é isso. Do jeito que eu gravei, desafinado, do jeito que saiu aqui, vai ficar a gravação aí pra vocês. Deixa eu tirar esse reverb, que fica estranho esse reverb só falando. Além de tudo, nos meus testes aqui eu vi que ela tem um Dynamic Range altíssimo, assim como no vídeo Dynamic Range lá, de o preto absoluto ao branco absoluto, também tem Dynamic Range de áudio. Então, quanto melhor o Dynamic Range, maior a distância da captação mais alta para a captação mais baixa de áudio. Eu não sou especialista nessa parte de captação de áudio, mas eu sei que isso existe e eu sei que quanto maior o Dynamic Range do áudio, melhor para fazer gravação. E eles falam que tem uma captação de áudio aqui de nível profissional mesmo. Então ela é uma interface profissional com muitos recursos legais e uma qualidade extraordinária, com muitas possibilidades aí, como a gente falou ao longo do vídeo. Se você quiser adquirir a cômica LinkFlex AD5, tem link aí na descrição e você pode usar o meu cupom FIOROCHA5 para você ganhar 5% de desconto. Esse cupom vale até dia 31 de dezembro e, além de tudo, ela tem um excelente custo-benefício. No momento da gravação desse vídeo, ela está saindo na faixa de R$800, o que para uma interface de áudio com essa qualidade e esses recursos, para quem conhece de áudio sabe que esse valor é bem bizarro de bom. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí, não gasta nada e você fica por dentro das novidades aqui do canal. E deixa o seu like se você ainda não deixou, tá bom? Ó, muito obrigado e até o próximo vídeo.